Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um Stay Connected aqui da Mura Electronic. Novamente é um prazer estar com vocês aqui de novo e começando o mês de junho diferente. A gente sempre traz aqui uma novidade de uma solução, a gente fala de disponibilidade voltado a máquinas, muito à indústria. E nesse mês, a gente vai fazer um negócio um pouquinho diferente aqui. A gente vai falar sobre segmentos e diferentes áreas de atuação. Então, desde quando nasceu o nosso Stay Connected, a gente vem muito de ganho de disponibilidade de máquinas e equipamentos, a gente vem falando de diagnóstico, e eu acho que mostra muito essa realidade em máquinas. Mas a gente atua em muitos segmentos diferentes. As áreas de atuações, elas são bem diversificadas. E hoje a gente conta aqui com dois grandes especialistas de segmentos que vão falar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, ao longo desse mês inteiro, todas as quintas-feiras, a gente vai trazer conteúdo sobre segmentos e áreas de atuações. Por exemplo, hoje nós vamos falar de portos, mineração, siderurgia. E ao longo do mês a gente ainda vai falar de bebidas, alimentos, bens de consumo, segmento ferroviário, enfim, a gente vai trazer bastante conteúdo legal e diferenciado, né? Coisa que a gente ainda não tinha abordado aqui no nosso Stay Connected. Então, para ganhar tempo, eu já vou fazer a apresentação. Então, conto aqui hoje com o Vinícius Martins. Vinícius é o gerente de contas desses segmentos, então nada melhor do que o próprio Vinícius para fazer aí a apresentação e falar um pouquinho da sua atuação dentro da Mura Electronic. Vinícius, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Bom dia e fala um pouquinho aí da sua atuação dentro da Mura. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Agradeço o convite, né, e espero compartilhar um pouco das experiências aí envolvendo soluções da Mura Electronic, né, para o segmento aí de mineração, siderurgia e portos, né, que é o foco hoje, né, e esperamos ajudar, né, os nossos clientes aí, né, a se tornarem mais produtivos, né, que esse é o verdadeiro objetivo nosso, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês. Perfeito. O Cavanelas também, enquanto você vai colocando aí a sua apresentação, Vinícius, já vou apresentar também o Cavanelas, que vai falar na sequência, né? Então, ele vai fazer uma apresentação na sequência. Cavanelas, bom dia, obrigado por ter aceitado o convite também. O Cavanelas é outro consultor da Mura Electronic, ele também é especialista de segmento. Fala um pouquinho aí para a gente, Cavanelas, do que você faz dentro da Mura. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigado por participar de uma oportunidade dessa, né, da gente poder estar mostrando um pouco do que a gente faz e do retorno que a gente pode trazer para esses clientes focos que a gente vem trabalhando. Eu desenvolvo o trabalho no segmento de mineração há muito tempo, né, e posso dizer que a gente tem muito a somar nas soluções que a gente implementa com o I/O remoto da Mura Electronic, né? Pode falar um pouquinho mais depois sobre isso. Algumas pessoas possivelmente não entenderam, mas a gente pode explicar melhor o que a gente tem a apresentar. Perfeito. Então, o Vinícius já colocou a apresentação na tela. E Vinícius, então é isso aí. Fala um pouquinho desse segmento e explica como que a Mura Eletrônica, ou como que soluções de descentralização, o Cavanese mesmo falou de I/O remoto, né? O que isso pode ajudar no segmento de mineração? Fala aí. Claro, eu posso falar assim. Está aí meus contatos, né? Eu fico em Minas Gerais, se vocês precisarem de algo, eu estou à disposição. Falando um pouco de mineração, né? Uma planta de mineração, ela tem vários equipamentos, né? Igual esses que eu estou citando no slide, né? E que compõem todo o processo de mineração, desde a extração, né? Da abritagem, o peneiramento, a moagem, né? E o beneficiamento desse minério, né? Até ele ser transportado, né? Por ferrovia, por transporte rodoviário, mineroduto,
para chegar até o porto, né, e ser enviado, né, para o destino final. Então a gente tem esses vários equipamentos que exigem um nível de automação e controle para eles poderem serem controlados através do supervisório, de um PLC, né, e para terem todo esse feedback do equipamento, né, ou seja, não deixar a produção, esse equipamento parar e a produção ser sempre a máxima possível. Tá? A Moore é uma fornecedora de soluções de remotas em rede distribuída, que nada mais é que os cartões do PLC, que ao invés de ficarem na sala elétrica, né, ou numa subestação, né, os cartões de entrada e saída digital, analógico, IO-Link, Thermopar, PT100, enfim, todos esses sinais de controle, né, normalmente são enviados até um painel que fica na sala elétrica. A nossa solução é uma solução que visa você levar esses cartões para o campo, né? E esses cartões vão para o campo através de uma rede de comunicação, pode ser hoje usado muito a rede Ethernet, Profinet, Profibus, né? E através dessa rede você interliga esses painéis remotos, né, com esses cartões que tem um grau de proteção IP67, que é a proteção máxima contra poeira e a proteção quase máxima com relação a líquidos, né, a água, que é um ambiente, que é uma proteção adequada para o ambiente de mineração, que é um ambiente úmido, com muita sujeira, poeira, né? Então, esses equipamentos vão para o campo e a ideia é você reduzir a infraestrutura com cabeamento, com caixas de passagem, com relés, com bornes, né? E levando esses painéis remotos, você vai ter uma economia de fiação muito grande, né? Economia de infraestrutura, ou seja, redução de custo no geral para o cliente, né? E pelo fato desses módulos serem IP67, eles têm um grau de proteção adequado. Então, não há problema em vocês deixarem esses equipamentos no campo, próximo àqueles equipamentos que eu citei, britadores, moagem, peneiras, TCLDs, né? E vocês estão vendo aí alguns exemplos, né, de painéis remotos, né? São painéis que têm basicamente fontes de alimentação para você alimentar um cartão remoto, né, comunicando em uma rede. Aqui vocês estão vendo uma estrutura de fibra ótica, vocês podem ter essa comunicação através de cabo de cobre, cabo de fibra, ou até mesmo comunicação através de rádio, né? E aqui você tem os cartões de entrada e saída digital e analógico propriamente ditos. Então, a ideia é que cada equipamento industrial tenha o seu painel de remotas próximo a ele, de forma que esses cabos até os instrumentos fiquem curtos, certo? E aí daí a redução com fiação, né? E esses módulos têm a conexão M12, que é uma conexão circular, que garante esse grau de proteção IP67. Bom, dentro das soluções, né, de mineração, nós temos também a questão de painéis, desses módulos, desses painéis remotos, controlarem válvulas eletropneumáticas, que é um dispositivo muito comum, né, em minerações onde há o uso de água, né, de beneficiamento de minério, principalmente. Então, é uma solução bem interessante também, onde você chega um cabo de rede, um cabo de alimentação num painel remoto, e você consegue interligar esses painéis de válvulas eletropneumáticas que ficam no campo, né? Você consegue interligar tanto os fins de curso, que são a parte de sensores, né, das válvulas, quanto as válvulas propriamente ditas, né, que estão no processo, certo? E o interessante dessa solução, né, que além de ser uma solução robusta para campo, ela é uma solução que te permite ter vários diagnósticos de curto-circuito, sobrecarga, inversão de polaridade, circuito aberto, né? Todos esses diagnósticos há embutidos na solução, né, distribuída em IP67. Né? Essa solução que a gente chama, que está sendo demonstrada aqui, chama Cube67. Tá? E esse diagnóstico, como que ele é feito?
você tem vários LEDs, né, aqui em cada dos cartões. Você tem LED vermelho e LED verde. LED vermelho quer dizer falha e o LED verde quer dizer que o elemento está atuado. Então, quando acontece uma falha, é bloqueado somente o ponto que está em falha, acende o LED vermelho e te manda um bit de diagnóstico pela rede, né? Então, isso facilita bastante, né, a questão de manutenção, porque você não precisa de ficar procurando as falhas. O sistema já disponibiliza o que está acontecendo, né, no seu sistema, no seu campo, né, na verdade, nos seus sensores e atuadores. Ok? E aí, né, eu gosto de mostrar essa foto, né, de uma aplicação real, que para ilustrar para vocês como que é um sistema robusto, né? Isso aí é um painel de mineração e obviamente teve um acidente e entrou polpa de minério no painel. E esse painel continuou funcionando normalmente, né? Então a gente consegue, com essa solução de painel remoto IP67 distribuído, a gente consegue aliar a robustez mecânica, né, a robustez eletrônica com a questão dos diagnósticos, né? E esse é o diferencial dessa solução, né? Otimizar custos com a infraestrutura, né? Ter um equipamento adequado a um ambiente industrial com um diagnóstico preciso que te possibilite reduzir o tempo de parada, ok? Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Agradeço a todos pela atenção. Caso precisem, ficamos à disposição. Eu passo a palavra aí para o Rafael Calegari, para o Cavanelas, né, que vai poder contribuir muito aí na área de portos, né, que é uma área que ele atua no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, aí, com as nossas soluções também. Obrigado. Legal. Cavanelas, vai se preparando aí para colocar sua apresentação na tela também. Como o Vinícius falou, o Cavanelas vai falar sobre portos. Só uma perguntinha, Vinícius. Eu estou acostumado a ver painéis com vários componentes dentro, né? Pelo menos bornes, disjuntores, switches, enfim, um monte de componente. E ali nas imagens que você passou, tinham basicamente os cartões, tinha uma fonte, os disjuntores eletrônicos. Para onde foram os componentes que normalmente eu costumo ver? Pois é, esses componentes são totalmente eliminados, né? Vocês viram que fica uma solução bem enxuta e eles servem para você economizar os custos gerais do projeto, porque eles realmente são os desnecessários para esse tipo de solução, pelo fato de já ter a proteção embutida, ser um sistema plug and play de conexão, né? Então fica uma conexão mais rápida, mais prática e mais eficiente. Legal, são bons exemplos, porque na nossa experiência de ver esses painéis, não tem pouco fio, pouco cabo, pouco borne, sim, e é normalmente onde acontecem os problemas, né? Então, legal, obrigado aí, Vinícius, você volta no final ainda para falar de siderurgia, né? Isso. Então, passo a bola aí para o Cavanelas, fica à vontade aí, Cavanelas, para falar de portos. Só ligar o microfone aí, Cavas. Eu vou compartilhar aqui minha tela também e eu acabei de tirar da cartola aqui uma solução dentro do trabalho que foi desenvolvido dentro de portos, né? A gente começou a enxergar uma característica. Existia uma sala elétrica, né, dentro das aplicações e dessa sala elétrica partia toda a parte de controle para o campo, né? E isso eram quilômetros de cabo. E não só quilômetros de um cabo só, né? Às vezes iam, ou como existe ainda, vários pares, né? Então, você chega a ter fios, chega a ter cabos de 80 pares, 60 pares, 30 pares, para fazer esse controle no campo. E como é que as empresas entregavam, por exemplo, na aplicação desses equipamentos em correia transportadoras, por exemplo? Entregavam a correia transportadora instrumentalizada, né, com todos os instrumentos já embarcados nela, e uma caixa de passagem de bornes dentro
da solução de automação, né? E o trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses 18 anos, né, dentro desse segmento, é exatamente tirar essa caixa de borne e levar remoto, tirar toda o I/O remoto da sala elétrica e jogar isso no campo. E isso em várias aplicações. Eu tenho aqui uma solução de I/O remoto que a gente usou em carregador de navio, né, onde nós utilizamos uma solução de I/O remoto da Amur Electronic que a gente chama de Cube 67, que é um produto que tem as suas características toda em blocos, né? Os cartões de I/O são em blocos, como o Vinícius já comentou, né? E você consegue, você tem uma flexibilidade muito grande dentro desses blocos para ter a tua instalação no campo. E essa solução, ela já traz uma série de benefícios, onde você consegue tirar, né, como o Calegari comentou, cadê todo aqueles produtos que iam dentro do painel? Não tem, porque a solução do Cube 67, que é a solução descentralizada, que é a solução que leva esses produtos para o campo, ela já tem todas essas proteções. E a conexão, por ser circular, como o Vinícius mencionou, em M12, ela tem um grau de proteção mais elevado, respeitando algumas características do próprio produto, que é você torquear aquele conector. E aí são algumas particularidades que a gente pode falar depois de forma mais específica, caso alguém tenha alguma dúvida e queira perguntar, né? Então, o que vocês estão vendo na tela foi um desenvolvimento que nós da Amur Electronic fizemos de uma solução padronizando esse produto Cube 67 dentro de um painel, que tem algumas fotos que o Vinícius já mostrou. E a gente chamou esse painel levando o nome do produto, né, que é o Cube 67, levando o nome do produto Cube PA. Por que PA? Que é painel de automação. Tá? E aí, todas as vantagens que você traz com esse produto, né, onde você tem uma flexibilidade muito grande de expansão, você pode levar esse cara para perto da correia e trabalhar com algumas distâncias, uma concentração de pontos maior, né? Então, você passa a ter essa solução no campo e onde você tinha módulos, cartões de I/O, que você aplicava especificamente com 16 pontos, 32 pontos, você passa a ter uma concentração maior de pontos, com 72, 48 pontos, e vai depender do projeto e de como a gente vai fazer o projeto dentro dessa solução. E aí vem a solução em si, que é o Cube PA. Todo esse desenvolvimento foi feito em conjunto, na ocasião, com uma empresa de mineração, com a engenharia de desenvolvimento dessa empresa, né? E aí a gente desenvolveu uma solução padronizada para ser aplicada no campo. Vocês viram algumas fotos aplicadas na mineração e não muda muito, porque quando você olha alguns equipamentos específicos dentro da mineração que o Vinícius mostrou, britador, espessador, no porto você tem viradores de vagão, muita correia transportadora, recuperadoras, que são máquinas muito grandes, né, que recuperam o minério. Você tem os carregadores de navio, que é esse case que eu estou mostrando aqui, onde você tem a divisão das máquinas com a elevação, o TC intermediário, o tripper, a lança fixa, o giro, são partes de máquina que a gente foi colocando essa remota e desenvolveu a solução. Eu vou passar aqui rápido, porque eu desenvolvi para cada solução uma remota, né, com o Cube PA, trazendo todos esses benefícios e desenvolvendo todo o projeto da máquina em si e dizendo onde é que ia ficar cada máquina, desde o translado dela até a lança onde é jogado o minério, tá? E, no fim, você tem um controlador e toda a rede
aquisitando todos esses dados da solução. Quais são as vantagens que você tem com a solução distribuída? Você diminui a quantidade de cabos, você consegue enxergar melhor os diagnósticos que esses dispositivos trazem para você. O que são esses diagnósticos? É um curto-circuito que você tem no dispositivo, você consegue enxergar ele através do supervisório e dentro da remota, ou seja, que está ali próximo do dispositivo. Então, essas são vantagens que você tem da aplicação desse tipo de solução de remota no campo. Eu acredito que eu tenha passado aí de forma resumida as soluções e o que a gente traz, né? Se alguém quiser meu contato, tá aí, tá certo? E fica aí o meu recado. Perfeito, Cavanelas. E lembrando também que o contato aí, tanto do Vinícius quanto do Cavanelas, a gente vai colocar na descrição aqui do vídeo, né? Então, vocês que querem bater um papo aí, falar um pouquinho sobre esses segmentos, se tiverem dúvidas ou aplicações, vocês podem também entrar em contato direto aí, tanto com o Cavanelas quanto com o Vinícius. E para ser rápido aqui, para a gente conseguir fazer tudo a tempo, Vinícius, já vai colocando aí novamente a sua apresentação agora para falar um pouquinho de siderurgia, terceiro segmento do dia. E aí eu só quero comentar, né, que essa aplicação do Cavanelas, eu imagino que o diagnóstico para aplicação em porto, não só em porto, mas mineração também, a siderurgia também, é extremamente importante, porque se eu tiver uma falha onde o meu processo fique parado por 1 hora, o prejuízo é gigantesco, é astronômico, é muito maior do que eu, pelo menos, estou acostumado a ver numa máquina. Então, o diagnóstico ele passa a ser ainda mais importante e tudo remete àquilo que a gente vem falando desde os primeiros episódios do Stay Connected, que é disponibilidade de máquinas e de processos, certo? Então, a disponibilidade é ainda mais importante para quando a gente pensa nesses segmentos. Então, falando em número, Calegari, desculpe te interromper, nós temos máquinas com I/O aplicado em que ela tem uma produção de 16 mil toneladas hora de minério ou pelota, né? E aí basta fazer a conta de 1 hora dessa, quanto custa 16 mil toneladas. É um valor muito prejuízo, gigantesco. É gigantesco, então, quando a gente pensa nesses projetos, é muito importante pensar em diagnóstico na disponibilidade, como a gente consegue, pelo menos, diminuir as possibilidades de falhas, né, do equipamento. Então é isso aí, Vinícius, toca pau aí na siderurgia agora, para a gente conseguir cumprir nosso tempo aqui. Ok. Agradeço novamente aí, né, Cavanelas, aí, pelas explicações. O segmento de siderurgia, ele também tem uma sinergia muito grande com o segmento, vamos dizer assim, de mineração e portos, né? Por ser um ambiente que também você tem uma exigência, né? Um ambiente poluído, um ambiente úmido, né? E também é muito grande, né? Numa planta bastante grande, né? Eles têm essa sinergia, né? E aí, as nossas aplicações, né? Essas soluções de I/O remoto PM7 também são bem aplicadas em todos esses setores da siderurgia, né, que vocês estão vendo aí no slide, né? Que vamos dizer assim, são várias empresas dentro de uma só, né? Porque são tão grandes, né, e com tantos dispositivos que tornam uma área abrangente, né, uma área de atuação muito grande, né? E aí eu vou falar um pouco mais especificamente, né, de aplicação, né, porque a gente já falou um pouco aí sobre as soluções em PM7, e aí como aplicar, né, e o que a gente tem para ofertar, né, para aumentar a disponibilidade, né, que é o nosso objetivo. Então, falando um pouco de aplicações, a nossa experiência em siderurgia começou muito forte em alto forno, né? Que é um dos processos siderúrgicos, né? E é um ambiente agressivo, com muitos gases, né? Um ambiente muito úmido também em determinadas empresas. E começou com um teste prático, né? Um pouco inusitado, vamos dizer assim, né?
que simplesmente a nossa solução foi amarrada numa tubulação, né? E vocês estão, acho que dando para perceber aí o nível de agressividade, né? E aí foi submetido a esse teste, né? Resistiu a esse ambiente, né? E foi aplicado em reformas, né, que pode ser aplicado em reformas tranquilamente, que um alto forno normalmente ele é reformado, né? Ele parte do zero e ele vai tendo reformas de refratário, reformas de elétrica, automação, né? E, então a gente pode participar, né, e ajudar nas reformas, igual a gente está ajudando em algumas reformas em andamento, e também em plantas greenfield, né, que a gente chama, que são projetos novos, né? De altos fornos novos, que também são minoria, né? Porque requer um investimento, né? Normalmente a empresa é nova, né? Enfim. E um alto forno, ele é conhecido muito por seus termopares, né? E PT100, né? Que são as famosas leituras de temperatura, né? Que fazem parte ali, do sistema pirométrico, né? Do alto forno, para poder ver se ele está estável, né? E não corre nenhum risco, né? De ter algum tipo de problema, né? No processo. E esses termopares, né? Em aplicações antigas, esses cabos são mais caros que um cabo de cobre comum, né? Um cabo de sensor, um cabo de válvula, e normalmente eles vão até a sala elétrica. Então vocês têm uma noção aí de como que esse custo, né? Para aplicação. A gente fala aí de altos fornos de 500 a 1.000 termopares, né? Um custo bem alto. E com esse sistema de remotos você consegue colocar em campo as soluções e esses cabos, né, esses cabos amarelos que vocês estão vendo aqui, eles ficam curtos, né? Então é um exemplo de aplicação prática, né, que eu queria mostrar para vocês aí que a gente pode ajudar, tá? E não só essa redução de infraestrutura, mas como também se o termopar abrir ou se acontecer algum tipo de problema, você vai ficar sabendo no local, através de LED e via rede lá no seu CLP, né, central. Você vai saber que tem algum problema nesse termopar. Falando ainda de aplicações siderúrgicas, a gente tem aplicações em coqueria, determinadas áreas da coqueria, você tem a questão de segurança, né? Zonas de segurança com risco de explosão, né? Devido a gases, né? E a combustíveis aí que podem propagar chamas, né? Então, nós temos um invólucro especial, né? Para você estar aplicando em zonas 1 ou 21, tá? Para aplicações, né? Com risco de explosão. Essa solução já é certificada pelo Inmetro, né? É uma caixa em alumínio e onde você coloca esses módulos de I/O e consegue, né, atender a esses pontos também que estão dentro dessas áreas de segurança, tá? Então, se vocês tiverem essa demanda também, né, em determinados setores, a gente pode conversar e pode tentar adequar uma solução que atenda, né, a esses critérios. Okay? E nos departamentos de aciaria e laminação, nós também temos aplicações, né? Na laminação, vocês estão vendo aí que também tem muitas máquinas, né? E os nossos módulos, eles estão, diferentemente de conectados em painéis, eles estão direto na máquina, né? Então, ou seja, você dispensa o painel elétrico, né? Nesses tipos de aplicação, né? Em máquinas. Então, eles ficam muito bem instalados aí, próximos, né? Só com uma cobertura, né? Com uma tampa ali, só para dar uma limitação, né? De possíveis choques mecânicos, enfim. Né? É um tipo de aplicação também que a gente estuda, né? E pode propor. Aqui o interessante, né? Um ambiente de aciaria, um ambiente muito agressivo, né? Igual vocês estão vendo aqui, e eles colocaram tanto o M12 no lado que vai no sensor, que vai na válvula, ou seja, garantindo o IP67, quanto do lado do I/O, né? Que é a M12. Então, nas duas pontas você fica garantido em termos de sujeira, poeira, água, né? Com uma conexão robusta e confiável, né? E uma outra possibilidade aqui, a questão de aliado a safety, né? Que são os sinais aí de chave de emergência, válvulas de segurança, né? Categorias SIL 2 e SIL 3,
que nós temos uma solução também de I/O remoto distribuído, que você pode interligar esses pontos, né, de segurança. E também vai de encontro, né, ao ambiente de cirurgia, mineração e portos também que exigem esse tipo de dispositivo. Pessoal, para isso, né, eu queria passar para vocês um pouco aí do que a gente pode oferecer em termos de solução, né? Obviamente, nós fazemos um trabalho a 4 mãos, né, com os nossos clientes. Então, nós somos consultores, né, Moura Electronic, e visando um trabalho de parceria, né, nesses negócios, né, ajudando aí, né, os nossos clientes nos projetos industriais, né, para maximizar a produção, né, e tornar um projeto viável, né, que vá se perdurar aí por muitos anos, que tenha a possibilidade menor, né, reduzida aí de problemas, né, envolvendo manutenção, né, e conectividade elétrica. E obrigado aí. Ô, Vinícius, muito legal essa apresentação. Eu acho que ficou, talvez não fosse tão claro, né, para as pessoas esses ramos de atividade que a gente pode atuar também, né? A MUR está presente em vários segmentos diferentes e falando muito dessas soluções, né, descentralizadas, mesmo dentro dos painéis, gerando vários benefícios para as aplicações, reduzindo os componentes, reduzindo os pontos de falha e principalmente aumentando os diagnósticos. E nessas últimas imagens aí do Vinícius, deu para ver que, seja dentro de painel ou fora de painel, o equipamento ele vai suportar ali a agressividade da aplicação, né? Então, tudo depende do projeto e da necessidade que o processo exige, né? Então, eu quero passar aí a palavra para o Vinícius e para o Cavanés, caso queiram falar aí, deixar um último recado para quem está assistindo a gente, antes de eu me despedir. Você falou agora, Calegari, uma coisa bem interessante, né? Solução descentralizada, IP67 dentro do painel. Muitas pessoas devem estar se perguntando, né? Mas se isso é IP67, por que está dentro do painel? E é bem simples. A gente está falando de áreas abertas, áreas muito distantes. Quando você fala de transportadores, você tem transportadores que são os TCLDs, né? Transportadores de longa distância. São transportadores de mais de 2 km, 3, 10 km. Então, isso são distâncias muito grandes. Então, você acaba tendo que abrigar esses caras, essas soluções, né? Porque você tem, o Vinícius já repetiu várias vezes, né? Sujeira, encrustamento, poeira, umidade. E aí tem a proteção também básica, é a mecânica. Porque você tem diversos tipos de pessoas, às vezes, passando nessa área, diversas disciplinas passando. Tem lugares que lava-se muito, que praça pequenos equipamentos de movimentação de material que cai, às vezes, né? E aí é necessária essa proteção mecânica. E a gente chegou até isso porque o próprio cliente nos convenceu, tem que ter essa proteção mecânica. Porque em alguns casos, como na siderurgia, você vê o equipamento ali com a proteção mecânica, ele tem um chapéuzinho, mas ele está sem painel, né? Porque são áreas, de certa maneira, abrigadas e não tem tanta passagem de máquinas, de equipamentos, né? E aí você consegue fazer a aplicação dessa forma. Mas quando você tem áreas muito distantes, áreas de um campo aberto, acaba tendo a necessidade da proteção mecânica, que é o que o painel acaba fazendo para o módulo. É bem interessante isso. Perfeito, é isso aí. E é interessante também que as demandas elas surgem dos clientes, das necessidades dos projetos, né? Então, a possibilidade de customização também é super importante, não ter nada engessado, a gente vai fazer de acordo com o que o projeto necessita, né? E a demanda do cliente. Isso. Então é isso, pessoal. Quero agradecer demais aí o Vinícius e o Cavanelas por terem aberto aqui o mês de junho falando dos seus segmentos. Espero que vocês aí que não conheciam esse lado da MUR tenham gostado. Esse interesse ele tenha sido ainda maior, né? Passe a ser ainda maior para conhecer aí outros segmentos que a gente vai falar ao longo do mês. Lembrando aí vocês que na próxima semana a gente vai continuar falando sobre segmentos e a nossa convidada vai ser a Natália Castro, e ela cuida do segmento de bebidas, embalagens, alimentos e bens de consumo. Então vai ser bem legal também. Esses segmentos eles precisam e necessitam de equipamentos bem específicos
Então, a gente vai trazer aí algumas soluções, igual o Vinícius e o Cavanelis fizeram hoje. Então, obrigado aí a vocês dois novamente e muito obrigado a vocês que assistiram e ficaram com a gente aqui até o final. Até quinta-feira que vem e stay connected.